O que você e eu temos em comum com Jacó? Essa é uma série de 3 vídeos de devocional que eu vou fazer com você, com uma palavra maravilhosa do Senhor que veio para mim depois de 3 dias de jejum, que me mostrou algo muito forte que eu preciso compartilhar com você, que se sente dando conta de tudo, tendo que carregar o mundo nas costas, em uma posição de guerreira, em que você não consegue sair mais. Eu quero te mostrar através da palavra de Deus como que você vai mudar o seu destino, como que você vai mudar a sua vida. Abre a sua Bíblia para mim em Gênesis 25, começando do versículo 24. Vai dizer assim: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamara Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamara Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Vamos parar por aqui hoje. Hoje eu quero ler só esse trecho para você. Aqui na Bíblia vai dizer claramente que existia uma preferência do pai, Isaque, do patriarca da família, pelo filho Esaú. Porque esse filho tinha habilidades parecidas com as habilidades do pai. Esse filho, ele era um caçador, esse filho, ele trazia caça. E o pai aqui claramente amou mais Esaú, porque Esaú fazia mais. Ao contrário disso, Rebeca, vendo que o filho caçula havia sendo rejeitado pelo patriarca, amou mais a Jacó. Os dois claramente tinham diferenças, eram diferentes em personalidade. E eu quero trazer isso para o seu coração. Eu não sei se assim como eu, você foi uma mulher que sofreu rejeição na sua infância. Muito provavelmente sim. Eu fui uma criança que fui rejeitada pelo meu pai. O meu pai me teve e não teve mais, ele se separou da minha mãe ali no namoro. E quando eu tinha 6 anos, o meu pai resolveu me registrar. Só que quando eu tinha 6 anos, ele já tinha uma outra família. E com essa outra família, ele tinha uma relação normal. Eu lembro a primeira vez, depois que ele me registrou, minha mãe me mandou pra lá. Uma primeira vez que eu fui pra casa do meu pai. E eu lembro de ter ido empolgada, né? Achando que eu ia ter ali, que eu ia conhecê-lo, né? Que eu ia conviver com ele, que eu ia ter uma relação com ele. Eu lembro da minha expectativa em que eu estava em encontrar aquele homem. Porém, quando eu chego na cidade dele, ele me manda ficar na casa das minhas tias. Porque eu não podia ficar na casa dele, já que ele tinha uma outra mulher e outras filhas com essa mulher. Eu me senti rejeitada, eu me senti pior do que rejeitada. O sentimento do rejeitado é um sentimento de inferioridade. Porque ele podia ter uma família e amar aquelas outras filhas e ele não pôde viver aquilo comigo e com a minha mãe. E aquela marca virou uma ferida na minha alma. O que aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, é que essa rejeição do pai nos torna uma pessoa que tenta fazer para ser amada. Então eu passei toda a minha vida buscando provar que eu merecia amor. Naquele momento em que meu pai me mandou para casa das minhas tias, eu percebi que ele não achava que eu era suficiente. E naquele momento criou-se em mim uma crença de que eu precisava fazer, ocupar um lugar importante para que eu fosse suficiente. Afinal de contas, aquela outra família havia sido suficiente para ele querer ficar, e a minha família não. Quando eu li isso daqui, eu vi claramente a minha história escrita nessa história. E o que acontece com essas pessoas, o que acontece comigo e com você, o que aconteceu com Jacó? Nós vivemos uma vida tentando ocupar um lugar que não é nosso. Jacó rouba a progenitura de Esaú. Jacó sofre muito. Ele vira um homem enganador. Rebeca, inclusive, a mãe de Jacó, mãe de Jacó, manipula situações para que Jacó recebesse também um lugar de honra na casa. E aqui me faz lembrar muito o que acontece comigo e com você. As nossas mães, muitas vezes, obviamente, por serem vítimas de outras vítimas, elas não fizeram isso por mal, tentando nos proteger. Disseram para nós: minha filha, não confie em homem. Minha filha, não dependa de ninguém. Minha filha, construa tudo que é seu. Nunca coloque nada na mão das pessoas. Seja forte, seja corajosa, seja guerreira. Não abaixe a cabeça para homem nenhum. E nós crescemos com essa marca. Abandonadas pelo pai, rejeitadas pelo pai, não fomos suficientes para merecer amor.
E a mãe, no outro lado, manipulando para que nós vestíssemos essa armadura de guerreira, para que a gente pudesse sempre ser vitoriosa, sempre provar o nosso valor. As mulheres maravilha. Infelizmente, para tentar nos salvar, elas nos colocaram nesse lugar. E o que acontece com as mulheres nesse lugar? Assim como eu, você pode estar vivendo até hoje, tentando provar seu valor em um lugar que não é seu. No próximo episódio dessa série, nós vamos descer nessa história e eu vou te mostrar os 20 anos que Jacó passa com Labão. É engraçado que enquanto eu estava de jejum, Jesus me mostrou essa história. Quando eu calculei o tempo em que eu comecei a trabalhar, até o tempo em que fui batizado, deu exatamente 20 anos. Foi exatamente os 20 anos em que Jacó passou nas terras de Labão. Assim como Jacó, eu também me casei 2 vezes. E me casei 2 vezes em casamentos fracassados. Vivendo aquilo que não era pra mim, vivendo em lugares em que pessoas me enganavam, pessoas mentiam pra mim, que eu também tentava manipular essas situações, tentando ocupar um espaço, tentando ser boa o suficiente, tentando ser amada, buscando aceitação, principalmente dos homens. Tudo fruto daquilo que eu tinha vivido lá atrás, assim como Jacó viveu. Essa história tem muito a ver comigo e com você. Eu quero que você já vá abrindo espaço no seu coração, abrindo espaço na sua mente para ir se perguntando, meu Deus, quais foram as coisas da minha infância que me fizeram me sentir rejeitada? Quais são essas revoltas que eu tenho, feridas lá de trás, que até hoje fazem parte da minha história, que me fazem vestir toda essa armadura de mulher maravilha, guerreira, que dá conta de tudo, que não pode ser vulnerável, que não pode pedir ajuda, que tem sempre que estar se provando para as pessoas, que tem sempre que ser a melhor, que tem que receber aplausos pelo que faz. Aonde foi que eu construí lá atrás? Quais foram as raízes, as causas que me trouxeram até aqui? E por que isso é importante? Porque assim como Jacó, eu vou ler o restante da história e nós vamos aprofundar nessa história, mas assim como Jacó, enquanto você não voltar atrás nesse passado, perdoar e pedir perdão daquilo que gerou isso em você, você não soltará verdadeiramente essa armadura. Essa armadura, ela precisa ser deixada no lugar de origem. Aonde você conquistou essa armadura, você precisa deixar essa armadura. E é nisso que eu vou te guiar aqui. Mulheres que foram projetadas para dar conta de tudo, para parecerem imbatíveis. Quem já ouviu isso? Mulher imbatível. Você não quer ser uma mulher imbatível. Você quer ser uma mulher livre. E a liberdade está em também poder errar. Porque essa armadura que a gente reveste faz com que a gente seja tão perfeita, sempre em ataque ou em defesa, que eu não posso errar, que eu não posso ser frágil, que eu não posso ser fraca, que eu não posso depender das pessoas. Eu não posso pedir ajuda, eu não posso pedir perdão, eu não posso pedir desculpas. Quantas vezes você já teve muita dificuldade de pedir desculpas, de pedir perdão por orgulho? Quantas vezes você já disse que eu prefiro fazer sozinha para não ter que pedir favor a ninguém? Eu prefiro não dever favor a ninguém. Todas essas características dessa armadura de mulher guerreira vêm do processo de rejeição e de criação de crenças contrárias que foram feitas lá na sua infância. E se isso não for quebrado, assim como Jacó, que virou Israel, que mudou sua identidade, ele quebrou isso, nós vamos falar sobre isso. Ele quebrou tudo isso, ele conseguiu. Deus estava sempre com ele, é muito importante que eu te diga isso. Deus sempre teve uma promessa na vida de Jacó, mas Jacó passou 20 anos nas terras de Labão. Assim como Jacó, eu e você temos uma promessa de Deus. Mas o que será que tem faltado na nossa identidade? O que falta para a gente tirar? Para que a gente possa realmente viver a promessa que Deus tem sobre as nossas vidas? Reflete hoje nisso que eu te falei. Reflete hoje nesse seu passado. Eu quero deixar um exercício para você. Eu quero que você escreva uma carta. Uma carta de perdão para o seu pai. Uma carta de perdão para sua mãe. E nessa carta eu quero que você verdadeiramente rasgue o seu coração. Faça uma oração antes. Senhor, eu te peço que o Senhor traga para a luz e remova as traves dos meus olhos, que me impedem de ver verdadeiramente aquilo que me coloca neste lugar de uma mulher orgulhosa, de uma mulher guerreira, de uma mulher que não se permite errar, que não se permite pedir ajuda, que não se permite descansar, que não se permite chorar, que não se permite ser filha do Senhor. Mostra-me, Senhor, quais são as raízes da minha infância que me trouxeram com tantas marcas para o lugar que eu estou hoje. E me faz, Pai, escrever nessa carta tudo que eu preciso pedir perdão para minha mãe, tudo que eu preciso perdoar na minha mãe, tudo que eu preciso pedir perdão para meu pai, tudo que eu preciso perdoar em meu pai. Escreva essas cartas. Escreva essas cartas colocando para fora todo esse processo que você viveu na sua vida. Faça isso, porque isso é o lavar do vaso.
né? Os vasos, eles precisam ser lavados. O Senhor, ele quer te lavar com as águas, doces águas do Espírito Santo. Mas para isso, toda essa sujeira que existe dentro de você, ela precisa sair. Escreve essas cartas. Deixa seu relato aqui para mim quando você escrever. Com o que você sentiu. Eu tenho certeza que você vai chorar, que você vai realmente vomitar toda essa dor que existe bem escondida dentro de você. E a partir disso, com esse espaço novo, o Senhor virá para preencher com as águas limpas do Espírito Santo. Tudo que tem que ser preenchido para que você verdadeiramente possa começar a viver a sua identidade. Posso contar com você nesse exercício? Amém? Volta aqui para me contar. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, essa pessoa que veio aqui hoje para assistir esse devocional é uma pessoa que precisa de uma restauração. É uma pessoa que precisa viver uma grande restauração do Senhor. Assim como o Senhor, Pai, restaurou Jacó e o transformou em Israel, assim nós pedimos que faça conosco, Senhor. Que o Senhor possa fazer dessa mulher que está assistindo esse vídeo um vaso completamente novo nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, mostrar a ela e trazer à luz tudo aquilo que está oculto e guardado na alma, que vem ferindo-a, impedindo que ela viva e haja como sua filha. Senhor, eu te peço no santo nome de Jesus, que ela escreva essas cartas com o coração aberto e quebrantado, para que o Senhor possa trabalhar, Pai, nessa sua filha, Senhor, e trazer, Pai, finalmente, aquilo que ela verdadeiramente veio ser nessa terra. Pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Querida, eu preparei um teste de identidade para você. Um teste em que você vai conseguir entender em qual lugar você está. Digita aqui embaixo nesses comentários teste que eu vou te mandar, é um teste gratuito. Um teste para você identificar as suas crenças, identificar como está a sua identidade e entender por que ainda você não consegue viver a sua real identidade de filha. Eu te vejo no próximo episódio da nossa série. Até lá!